Bica, uma das coisas interessantes que a gente vê é a necessidade, é bom reforçar isso, do olhar externo, de ter alguém tecnicamente capacitado, normalmente equipes multidisciplinares para lidar com isso, alguém para olhar a questão de gestão, alguém para dar um suporte na questão psicológica, muitas vezes até para ajudar na recolocação, porque como tu colocaste, daqui a pouco faz uma avaliação, chega num determinado ponto e olha, esta pessoa pode ser muito competente, mas não para esta função que ela está alocada dentro da empresa. Então, tu percebes que uma equipe multidisciplinar é um caminho para colaborar com uma empresa familiar em fase de reestruturação? Assim, ó, fase de estruturação ou reestruturação. Reestruturação, Tá? né? Tanto faz o lado. Tá? É. Por que isso? Tá? Sim, a multidisciplinariedade ela é fundamental para o processo dar certo. Não adianta, experiências próprias, tá? Eu já passei por isso, tanto em posições mais baixas quanto em posições de número um, tá? Na qual a definição foi, não, vamos concentrar só num ponto. Tá? Não foi. Por quê? Porque o conjunto da obra ele é formado por várias partes, vários elos, e você não tem competência para todos eles. Então, equipes multidisciplinares. E aí, assim, ó, em termos de dicas, né, o processo de implantação de governança e o processo de crescimento e perenidade de companhia, ele se dá primeiro por um acerto interno entre os sócios. Definir papéis, definir maneiras de trabalhar, definir até maneiras de sair, porque contrato a gente começa escrevendo as cláusulas de saída para depois escrever as cláusulas normais, tá? Porque ninguém quer que haja um distrato, mas ele pode ocorrer, então a gente tem que estar sempre bem engrenado com isso. Uma vez feito esse desenho, que não adianta sentar num sábado ou num domingo depois do almoço e tentar resolver, porque não vai, tá? Até porque nesse caso específico tem aspectos jurídicos e aspectos tributários que podem atrapalhar o meio do caminho, então precisa ter um apoio, né? Ele depois, você entra no negócio em si, ou seja, uma vez que você definiu o escopo e definiu como a família vai andar para frente, você entra para ver como o negócio vai andar. E aí sim, aí a experiência minha, né, e não é que eu seja o que tem mais experiência aí, mas já tem algumas horas de voo nesse negócio, né? Ele demonstra que toda e qualquer empresa tem oportunidades gigantescas que estão paradas lá porque ninguém viu, porque realmente não viu, porque não deu tempo para ver. Não é por incompetência, é porque não deu tempo para ver, não deu tempo para se concentrar e ir atrás. Quando você usa uma equipe multidisciplinar para dar apoio, você localiza oportunidades de melhoria gigantescas. Se você está bem acertado na parte societária, você captura isso. Se você não está acertado, você não captura. É uma falha, muitas vezes, das organizações não se preocuparem com isso e imaginar que as coisas vão acontecendo por si e não é assim que funciona. O acontecer por si, ele é muito também de algumas explicações que a gente vê no dia a dia, né? Do tipo, o resultado caiu. Mas o mercado. O resultado melhorou. O mercado. Gente, o mercado sim, ele atrapalha, mas são as ações que a gente faz e as percepções que a gente tem é que fazem o negócio ir para um lado ou ir para outro. Se eu fico só ao sabor do vento, eu não sei nem para onde é que eu vou chegar. Exatamente. Então, este processo de entender que, primeiro, sozinho não vou. Segundo, eu tenho graus de demanda para isso. No curso de conselheiro de administração, tem duas coisas que a gente aprende na largada, né? A primeira delas é a clássica resposta: depende. Porque depende do caso. Tá? Não tem solução no detalhe. Tá? Bolo é bolo, mas tem trocentas mil receitas possíveis. Tá? Cada uma pelo gosto do freguês, né? E pela capacidade de execução de quem está fazendo. Então, mas o processo de governança, ele existe desde a lojinha que vende X na esquina
até uma empresa de bilhões de reais listada em bolsa. Vão diferir os players. Né? Aquele cara que está ali vendendo o X dele e tudo mais, se ele perguntar para o cara que é o advogado que vem comer um X, alguma coisa, porque ele está vendo, ou para o contador, que ele sabe que é contador, ele está exercendo esse processo de governança, ele está se municiando de competências de outros. Ele criou um conselho informal. Ele criou um conselho informal. Então, essa história que diz, a minha empresa é muito pequena para ter um conselho, esquece isso. Né? Não é pequena, é só você tem que ajustar as demandas para o que teu tamanho, né? Sérgio Bica, a gente está chegando ao final do nosso tempo de entrevista. Eu gostaria de te pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo aí pela TV Cidade aqui de Farroupilha. Bom, gente, assim, negócios de família, né? É um negócio, né, que começa em casa e termina em casa. Né? O que eu gostaria de deixar aqui é assim, jamais desistam. Tá? Não existe coisa pior na vida do que a gente voltar para casa e dizer, pá, se eu não tentei, devia ter tentado. Né? Esse processo de crescimento, esse processo de andar para frente, né, ele funciona muito ouvindo as outras pessoas. Não significa concordar com tudo, mas ouvir e ouvir ativamente, ou seja, não ouvir por ouvir. Né? Então, para os pais e os filhos que estão num processo de transição aí, né, eu diria assim, ouçam o pai e ouçam os filhos. Né? Mas procurem alguém para dar uma ajuda, para traduzir esses ouvires de forma a construir uma ponte importante e fazer esse negócio dar certo para frente. Acho que esse é o grande mote.